E aí, galerinha, nessa videoaula a gente vai falar sobre as ligações covalentes. Bora para mais uma videoaula? A ligação covalente, ela é um tipo de ligação química, que ela vai ocorrer com o emparelhamento ou o compartilhamento de elétrons. Se liga só, o que caracteriza uma ligação covalente é esse compartilhamento de elétrons para completar o octeto, que vai ter como referência os gases nobres, como a gente viu na videoaula sobre a regra do octeto. Ok, entendi, a ligação covalente tem compartilhamento de elétrons, mas quem que faz essas ligações? Quais os elementos químicos envolvidos? Calma, respira, vamos lá. Os elementos envolvidos nas ligações covalentes são os ametais mais ametais, ou ainda os ametais mais hidrogênio, ok? Como esses elementos eles possuem então a tendência de receber elétrons, eles acabam compartilhando um ou mais pares de elétrons, de forma que os elementos envolvidos passam a possuir o mesmo número de elétrons na última camada. Quando a união entre os átomos ela se dá por ligação covalente, há a formação de moléculas. E essas ligações elas podem ser simples, onde então eu vou ter o compartilhamento apenas de um par de elétrons, e isso vai ser representado por modo de um tracinho. Ela também pode ser dupla, onde eu vou ter o compartilhamento de dois pares de elétrons, representado então por dois tracinhos, e ela também vai poder ser uma ligação tripla, onde eu vou ter o compartilhamento de três pares de elétrons, e ela vai ser representada por três tracinhos. Além disso, existem três maneiras distintas para a gente representar a nossa molécula. Primeiro, então, a gente tem a fórmula molecular, que ela vai indicar a quantidade de átomos de cada um dos elementos químicos presentes na minha molécula. Temos também a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis. Nela são representados os elétrons presentes na camada de valência dos meus átomos envolvidos por meio de símbolos. São mostrados, então, os elétrons emparelhados e os elétrons que estão desemparelhados. Por último, não menos importante, a gente tem a fórmula estrutural, na qual cada par de elétron vai ser representado por meio de um tracinho. Tá, então a gente já viu todos os tipos que a gente pode, então, representar as nossas moléculas. Mas como que será que isso funciona na prática? Bora para um exemplo. Exemplificando, então, as três formas distintas que a gente possui para representar as moléculas. Temos aqui, então, o gás hidrogênio, o gás oxigênio e o gás nitrogênio. Na fórmula molecular, apresenta apenas a quantidade de átomos que a gente possui na nossa molécula, como, por exemplo, 2 átomos de oxigênio. Já na fórmula eletrônica, vão ser demonstrados os pares de elétrons compartilhados e a quantidade de elétrons que a gente possui na camada de valência, como, por exemplo, do nitrogênio. Temos 5 elétrons na camada de valência, então vão ser demonstrados 5 elétrons desse lado e 5 do outro, e sendo compartilhados 3 pares de elétrons. Já na fórmula estrutural, esses pares de elétrons eles vão ser demonstrados através de tracinhos, vão ser representados por traços. Então, no caso do hidrogênio, nós temos o compartilhamento de um par de elétrons, ou seja, uma ligação simples, apenas um tracinho. No caso do oxigênio, nós temos o compartilhamento de 2 pares de elétrons, uma ligação dupla, 2 tracinhos, e por fim, no nitrogênio, a gente tem uma ligação tripla, ou seja, o compartilhamento de 3 elétrons, 3 tracinhos. Então, agora a gente já sabe que a ligação covalente, a gente já está mais preparado para a química orgânica. Lembrando, então, que os compostos orgânicos, eles fazem ligações covalentes e eles estão presentes em praticamente todas as coisas do nosso cotidiano. Fazendo, então, uma reflexãozinha final para a gente já acabar nossa videoaula, se a gente observar a tabela periódica, bom, existem muito mais elementos metais do que ametais. Mas não significa que a gente vai ter menos compostos formados por ligações covalentes por conta disso. Graças às características únicas do elemento químico denominado de carbono, a gente consegue ter inúmeros compostos formados por ligações covalentes, sendo esses compostos os compostos orgânicos que vocês verão na química orgânica. Então, com isso, a gente encerra a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado!